E agora de Paranaguá, o destaque vem de Stalin Venete. Rombo no Porto. Eduardo Requião terá que devolver ao cofre da administração dos portos de Paranaguá e Antonina. São mais de R$41 mil este rombo nos cofres do Porto de Paranaguá. Vamos agora até Pontal do Paraná. José Augusto Rodrigues. Na sessão de ontem à noite, os vereadores de Pontal do Paraná aprovaram pedido de informação ao prefeito Edgar Rossi sobre o caso da máquina patrola da prefeitura que ficou atolada em terreno particular no Balneário Canoas. O lamentável fato aconteceu no feriado de São José, padroeiro da cidade, no dia 19 de março. E ainda em Pontal do Paraná, pescadores encontraram uma tartaruga com mais de 100 quilos no mar, no balneário de Ipanema. O animal foi levado para o Laboratório de Ecologia e Conservação do Centro de Estudos do Mar, que é da Universidade Federal do Paraná, mas morreu ainda na tarde. O animal era uma tartaruga cabeçuda do sexo masculino, de grande porte, com mais de 25 anos de idade, de acordo com especialistas. E agora vamos aos destaques de Rogério Ataíde. Os quadros da discórdia. Um especialista francês reconhecido pelo maior dos museus lá da França desembarca nesta semana em Salvador, no Brasil, para avaliar a autenticidade dos quadros do acervo. Veja bem, avaliar a autenticidade dos quadros do acervo do ex-senador Antônio Carlos Magalhães, morto em 2007. E o Brasil precisa construir, presta atenção, Léo, 39 bibliotecas por dia nos próximos 7 anos para cumprir uma lei federal de 2010 que prevê que toda escola pública ou privada tem o seu próprio espaço de leitura até 2020. Você já imaginou? Lê agora é a Copa, meus amigos. Quando isso vai acontecer? Já aqui no Paraná, para se ter uma ideia, 42% das 9.110 escolas não têm uma sala de livros, o que exige a construção de 1.200 bibliotecas por dia até 2020. Mas isso aí não tem importância, não é nada Infelizmente, né? Para os políticos, não tem nenhuma importância é a Copa. Mesmo. É a gente fazer estádio superfaturado para cair a cobertura do estádio na cabeça do torcedor daqui 3, 4 anos, né? É fazer uma obra que valeria 80 milhões, vai para 380 milhões. Né? Infelizmente, a gente não pode pegar um tijolo desses aí de um estádio da Copa e bater na cabeça de um político que não faz aquilo que precisaria fazer para a educação brasileira. Derrubar o estádio inteiro na cabeça, né, desses caras. Quem sabe, né? Vamos agora ao destaque do esporte. Falando em esporte, Ciro Júnior. Quarta-feira de futebol no Campeonato Paranaense. O líder Londrina pega o Cianorte no Germano Krieger. J. Malocelli recebe o Rio Branco. Atlético vai até Paranavaí encarar o Vermelhinho. E o Verdão busca reabilitação contra o Nacional em Rolândia. E na segurança pública, policiais civis realizam hoje em cidades do interior do Paraná Operação Liberdade. De acordo com a assessoria da Polícia Civil, 415 mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos hoje. Dos presos, 194 são acusados de tráfico de drogas. 49 armas foram recolhidas e também foram apreendidos 59 quilos de maconha, 13 quilos de cocaína e 2 quilos e 800 gramas de crack. Agora o destaque de Celso Brasil. O dinheiro custa mais caro e quem gostou dessa notícia foi a inflação. As temperaturas caíram no centro-sul do Paraná hoje. Segundo informações do CIMEPAR, as regiões de Guarapuava, Palmas e União da Vitória tiveram o dia mais frio de 2013. Daqui a pouquinho os detalhes. Vamos agora ao destaque de Campo Largo. Glauco Silveira. Governador Beto Richa visita Campo Largo. E a Sanepar faz hoje uma manutenção elétrica emergencial no sistema de captação de água de Bocaiúva do Sul, na região metropolitana de Curitiba. A obra pode afetar o abastecimento do município durante todo o dia. A normalização deve ficar apenas para o início da noite. 3h15, estas e outras informações você ouve a partir de agora aqui no Vida News. Vida News. Tempo e temperatura. A frente fria aos poucos vai deixando o estado do Paraná e dá lugar à chegada de uma massa de ar mais seco de origem polar, o que vai trazer, durante as próximas madrugadas, declínio das temperaturas para vários pontos do interior do estado. Na faixa leste ainda temos a influência dos ventos úmidos do mar, ventos esses que ainda vão carregar muita nebulosidade e chuviscos para a faixa litorânea,
e até mesmo para a região metropolitana de Curitiba. Nessa quarta-feira temos máxima que não passa dos 24 graus na capital. Na parte oeste e norte, os termômetros oscilam dos 26 aos 28 graus. A madrugada da quinta-feira promete ser mais fria por conta do ar polar. Mínima que chega aos 13 graus na região de Palotina e 10 graus na região de Palmas. A capital tem mínima de 12 graus, o sol aparece com muita nebulosidade e a máxima chega aos 23 graus na quinta-feira. Todo o feriado da Páscoa vai ser com um quadro geral de tempo mais aberto e com tendência de gradual elevação das temperaturas ao longo das madrugadas e também no período das tardes. Previsão do tempo, uma parceria agência Rádio Web e Somar Meteorologia. Para mais informações, acesse o nosso site tempoagora.com.br. De São Paulo, Márcio Custódio. Vida News. Você sabia, Léo, que tivemos o dia mais frio do ano no Paraná? Onde? Em 3 municípios. Conte. Guarapuava, Palmas e União da Vitória, todos com menos de 8 graus. O de União da Vitória já é para comemorar o aniversário. Exatamente, né? O povo já está comemorando com frio, muito, muito, muito frio. 3h16. Vida News. Trânsito. Por causa das tradicionais novenas de quarta-feira, deve ser grande neste momento o fluxo de veículos e pedestres nas proximidades das igrejas Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Alto da Glória, e do Carmo, no Boqueirão. Agentes da CETRAN estão orientando o trânsito nestes 2 locais, mas a Prefeitura pede que a gente oriente você, motorista, para que evite, então, estes locais no Alto da Glória e também no Boqueirão. E por causa de obras, a Rua Francisco Zuneda Ferreira da Costa está bloqueada no bairro Alto, entre a Avenida da Integração e a Rua Santa Madalena Sofia Bará. Placas de sinalização estão orientando o trânsito neste local. 3h16. Vida News. Aeroportos. Os aeroportos Internacional Afonso Pena em Curitiba, Internacional de Foz do Iguaçu, Governador José Richa em Londrina, Silvio Nami Júnior em Maringá e Adalberto Mendes da Silva em Cascavel estão todos abertos neste momento para pousos e decolagens e funcionam visualmente. 3h17. Vida News. Ouvinte Vida. Lembrando a você, ouvinte, que você pode participar com a gente pelo Torpedinho 9229-1359, dando suas orientações do trânsito, fazendo seu comentário sobre alguma matéria daqui, ou então dando também sua sugestão de texto, sua sugestão de matéria, ou então sua denúncia. Algumas denúncias estamos recebendo também pelo e-mail, ou o meu pessoal, lucianapomba@hotmail.com, ou então o da Rede Mercosul, luciana@redemercosul.com.br. Já recebemos um de Araucária, uma denúncia de Araucária, e eu quero informar que nós estamos começando a investigar já esta denúncia. Nossos ouvintes, Raquel Fernandes, disse que está ouvindo o programa e o programa é muito bom. O jornalista Tony Casagrande está na internet, no Facebook, acompanhando também o Vida News. O Adir Chuvinski disse que é bom, a cabeça dele está bem melhor, ele gostou e quer ouvir cada vez mais o programa. Ele só acha que o programa está muito curto e que deveria aumentar mais. Obrigada, Adir, pela força e pela audiência. 3h18. Vida News. Crônicas. Entre aspas, quando você perceber que, para produzir, precisa obter autorização de quem não produz nada, quando comprovar que o dinheiro flui para quem negocia, não com bens, mas com favores, quando perceber que muitos ficam ricos pelo suborno e por influência, mais que pelo trabalho, e que as leis não nos protegem deles, mas muito pelo contrário, são eles que estão protegidos de você. Quando perceber que a corrupção é recompensada e a honestidade se converte em autossacrifício, então poderá afirmar, sem temor de errar, que a sua sociedade está condenada. Fecha aspas. Abre aspas, agora um discurso de Cícero, tribuno romano, no ano 42 a.C. e serve até os dias de hoje. Uma nação pode sobreviver aos idiotas e até aos gananciosos,
mas não pode sobreviver à traição gerada dentro de si mesma. O inimigo exterior não é tão perigoso, porque é conhecido e carrega suas bandeiras abertamente. Mas o traidor se move livremente dentro do governo. Seus malefícios, sussurros, são ouvidos entre todos, e esse traidor não parece ser um traidor. Ele fala com familiaridade às suas vítimas, usa sua face, suas roupas e apela aos sentimentos que se alojam no coração de todas as pessoas. Ele arruína as raízes da sociedade. Ele trabalha em segredo e oculto para demolir as fundações da nação. Ele infecta o corpo político a tal ponto que esse se sucumbe. Fecha as aspas. Por isso, querem o poder para sugar o trabalho dos outros, tal como fazem, por exemplo, os Castros em Cuba e os reizinhos comunistas da Coreia do Norte. Em seguida, vem Dom Lula Corleone e sua quadrilha de delinquentes e ladrões, seguidores das ideias de Chávez e o resto de toda a corja comunista latino-americana. O Brasil está correndo sério perigo real de se tornar uma ditadura comunista aos moldes cubano-coreano. Tudo com permissão e apoio da sociedade medíocre e da esquerda festiva, comodista, que será a primeira vítima da repressão comunista, tendo à frente os celerados e toda a gentalha dos partidecos comunistas nanicos. Se deixarmos, o Brasil será deles. Aqui, Ciro Novaes. Me aguardem. Essa é a opinião de Ciro Novaes. Por falar em partidos nanicos, até um comentário que eu gostaria de fazer aqui, viu, Léo? Muitas vezes o que acontece é que os partidos, não por ser ou não nanicos, isso eu acho que é o menos relevante, mas o mais relevante é que muitos usam realmente esses partidos pequenos para balcão de negócios. E atrapalhar, né? Atrapalha, incomoda os outros partidos, racha tempo de televisão, às vezes é mínimo, mas consegue fazer esse incômodo. E nesse tempo de televisão acaba batendo num candidato a serviço de outro. Exatamente. O que é péssimo. Exatamente. É antidemocrático. O que aconteceu aqui na eleição para prefeito em Curitiba. Teve um caso desse aí. É verdade. Teve um caso desse. Aliás, eu vejo casos destes no Brasil inteiro o tempo todo. 3h22, intervalo e já voltamos. Vida News volta já com Luciana Pombo e Luiz Fernando Mussi. O parceiro a seguir apoia culturalmente a programação da Vida FM Sat. Fundação Exclusiva Educativa 92.9. Toda tarde aqui na Vida tem as principais informações de Curitiba e região. Jornalismo sério e com credibilidade. Esportes, entrevistas, previsão do tempo, cultura, educação. De segunda a sexta, a partir das 3 da tarde, você acompanha uma equipe cheia de vida, com imparcialidade e responsabilidade. Vida News. Das 3 às 4 da tarde, com Luciana Pombo e Luiz Fernando Mussi. Só aqui na Vida FM Curitiba 92.9. A rádio que é tudo de bom. Rádio Vida. Vida News. 3h26. Giro de reportagem. E vamos girar a nossa reportagem direto para Paranaguá com Stalin Veneti. O Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, o TCE Paraná, negou por unanimidade provimento ao recurso de revista, processo número 401.960/12, que contestava o julgamento das contas de 2006 da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, sob responsabilidade de Eduardo Riquião de Melo e Silva, gestor da autarquia estadual naquele exercício. Em razão disso, o Tribunal de Contas do Estado determinou que Eduardo Riquião devolva aos cofres da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina
essa quantia, soma que corresponde a obras e serviços pagos e não executados. Esse valor deverá ser atualizado com juros e com correção monetária desde as datas de desembolso, podendo passar dos 50 milhões. O contador da administração dos portos de Paranaguá e Antonina, no exercício de 2006, Rogers Camargo de Paula, foi multado de R$ 1.308,48. No total, foram 18 irregularidades na gestão da administração em 2006, entre as quais irregularidades em licitações, prorrogação de contrato vencido e falta de contrato para execução de serviço de dragagem no canal de acesso ao Porto de Paranaguá. Também foram encontradas irregularidades em obras na sede administrativa do Porto de Paranaguá, na instalação do sistema de ar-condicionado e iluminação, além de falhas contábeis e outras. Pois é, prezados ouvintes, outro dia noticiei um rombo que poderá chegar a 300 milhões de reais na prefeitura. Ontem, uma multa de 50 milhões de reais aplicada à empresa Catalini, que foi diluída em 5 milhões de reais para construir um aquário marinho em Paranaguá. E hoje, mais esse rombo, que vai passar de 50 milhões com juros de correção monetária. Claro que a administração dos portos de Paranaguá e Antonina é uma autarquia estadual, mas por estar instalada no município, parte da arrecadação é destinada aos cofres da prefeitura municipal, que deveria reverter na melhoria de qualidade da vida do seu povo. Enquanto isso, faltam recursos para o saneamento básico, para a recuperação da malha asfáltica e para a melhoria da assistência médica e educacional. Com tanto desfalque, não sobra nada. Não é verdade, Luciana? Paranaguá vai acabar se afastando para o outro continente. De Paranaguá, Stalin Venete para o Vida News. É com você, Luciana. Vida News. Eu fiquei imaginando realmente Paraná em outro continente. Brincadeiras à parte, né, Léo? Há que se dizer realmente que esses rombos assustam. Assustam e assustam muito. Cada dia é um rombo. O que mais que vai aparecer por lá? Porque eu não sei. Todo dia tem uma nova. Rombo. Parece uma coisa absurda. Um dia, os 50 milhões da Catalini. No outro dia, os 134 milhões que o ex-prefeito José Baca teria desviado. Investigação essa que está no Ministério Público. E agora, quase 50 mil, 41 mas mil reais uma segurada. No Porto de Paranaguá. Menor, É um rombo menor. O rombo é menor, mas é rombo e precisa ser explicado com toda certeza. Verdade. E de Paranaguá agora vamos apontar o do Paraná. José Augusto Rodrigues, boa tarde. Boa tarde, Luciana Pombo, boa tarde a todos. Nossa reportagem apurou outros detalhes sobre o caso da máquina da prefeitura que encalhou no balneário de Canoas no dia do padroeiro da cidade, 19 de março, feriado de São José. De acordo com informações, o diretor-geral de eventos lotado na Secretaria de Esportes, Valdinei do Coco, é quem estava operando a máquina da Secretaria de Obras, que atolou num banhado em Canoas. Em pleno feriado, o comissionado teria ido até o pátio da prefeitura. Depois de se identificar, disse que tinha autorização do prefeito Edgar Rossi para pegar a máquina, visando realizar melhorias para a comunidade. A intenção era abrir uma valeta na rua Pururu, no balneário de Canoas. Ao chegar no local, o operador inexperiente tentou abrir uma valeta cortando 2 terrenos particulares. Um dos proprietários, o ex-vereador Lázaro, disse que não gostou da obra e foi reclamar com o maquinista. O vizinho, que supostamente teria reivindicado a melhoria, chegou a fazer ameaças graves ao proprietário do terreno, inclusive de morte. Por sua vez, esse proprietário então ligou para o ex-vereador Marcos Cambará, atual coordenador do CIAS, e comunicou o fato. Em ato contínuo,
também ligou para o diretor de obras, Osias Assis, genro do ex-vereador Carnesso, para relatar o acontecido. Os dois funcionários da prefeitura duvidaram que pudesse ser a máquina da Secretaria de Obras devido ao feriado. Prova disso é que nem apareceram no local e até pediram para o proprietário do terreno fotografar a operação. O operador de máquina, ao perceber que estava sendo fotografado, retirou a patrola desses terrenos particulares e seguiu adiante. Ele então avançou e adentrou num terceiro terreno, também de particular, quando o pior aconteceu. A máquina afundou por inteira e ficou 2 dias no local. A remoção só foi possível e requereu uma força-tarefa para o resgate, cuja máquina só deixou o local com auxílio de outras 2. Na Secretaria de Obras, a máquina já foi apelidada de Afujona e se negou a trabalhar no dia do padroeiro. Segundo informações, o diretor de obras relatou o ocorrido através de ofício encaminhado ao prefeito Edgar Rossi. Como desdobramento do triste episódio, o diretor-geral de eventos deverá ser exonerado. José Augusto, direto de Pontal do Paraná, para o microfonão potente, líder em audiência da 92,9. Segue daí, Luciana. Vida News. Tem coisas que parecem que acontecem só em Pontal do Paraná, né? Uma patrola ter ficado atolada e ser chamada de fujona na administração é, no mínimo, uma piada. Piada pronta, como diria um amigo meu. É ou não é, Léo? O negócio é muito engraçado, né? É triste, mas é engraçado. É triste porque o município está precisando de melhorias e acontece uma coisa dessas. É verdade. Espero que as coisas entrem no eixo e rapidamente. Por falar em Pontal do Paraná, a Iná Campagnoli diz que está ouvindo o programa, está na escuta em Pontal do Paraná e aguardando a parte social do litoral paranaense, que segundo ela está muito bom. Ela diz que a Fernanda Estival Brito tem futuro e hoje a Fernanda não participa da nossa programação, mas amanhã ela está de volta. 3h34, vamos agora até Campo Largo. Glauco Silveira, boa tarde. Boa tarde, ouvintes da Vida News, boa tarde, Luciana, boa tarde a toda a equipe. Ontem à tarde esteve em Campo Largo o governador Beto Richa. O motivo da visita foi a inauguração do viaduto do quilômetro 118 da BR-277, que liga os bairros do Guabiroba e Lagoa. O prefeito Afonso Guimarães e o prefeito da CCR Rodonorte também estavam presentes. A obra integra o novo contorno da rodovia, além de permitir mais fluidez no trânsito, e também contribui para evitar os acidentes frequentes no local. Em seu discurso, o prefeito Afonso pediu ainda ao governador que olhe com atenção para o quilômetro 104, no Jardim Guarani, e quilômetro 9, no Cercadinho, ambos com sérios problemas de segurança e palco de acidentes frequentes. A partir da construção do novo contorno, o tráfego rodoviário deixa de confrontar o trecho urbano, garantindo mais segurança aos moradores. Também na nova via deverá ser implantado o projeto Via da Louça, incentivando o turismo e o comércio local. Todos sabemos dos valores altos dos pedágios cobrados no estado. Um exemplo é o valor para o litoral. É um absurdo o preço da tarifa. Mas quando vemos o dinheiro arrecadado sendo investido na segurança dos motoristas e da população que mora em torno das estradas, a dor no bolso diminui um pouco. Essa obra, Luciana, deve descongestionar a BR-277, sentido norte do estado de Curitiba. O trevo em frente à fábrica de móveis é muito complicado nos horários de pico e na volta de feriados. A concessionária está investindo cerca de 70 milhões na duplicação e construção do contorno, que prevê em todo o traçado a construção de 11 quilômetros de rodovia, incluído um viaduto, 2 trincheiras, ponte, modernização dos viadutos ali existentes. Glauco Silveira, de Campo Largo, para o Vida News. Vida News. E é sem dúvida uma obra bastante necessária sim para Campo Largo, não só para Campo Largo, mas para todas as pessoas que circulam na região entre Curitiba e Campo Largo. E uma participação aqui vinda também da nossa página do Vida News no Facebook, o Carlos Augusto Perdozin diz o seguinte: boa tarde, é muito bom ouvir a programação de vocês, pois trazem informações e notícias de uma maneira que não vemos nem ouvimos em outros jornais. Concordo com outro ouvinte que disse que o programa é muito curto. A única coisa que eu ainda acho difícil de aceitar
é vocês dizendo que o aeroporto Afonso Pena fica em São José dos Pinhais. E o Carlos, normalmente eu digo que fica, não em Curitiba, fica realmente em São José dos Pinhais, eu digo que fica na Grande Curitiba. A Grande Curitiba significa, sim, São José dos Pinhais, que deve ser teu município e tem que ser valorizado sem dúvida nenhuma. 3h37, vamos agora às informações de Celso Brasil. O dinheiro custa mais caro e quem gostou dessa notícia foi a inflação. O custo de captação subiu 0,5 ponto percentual em fevereiro deste ano. Foi para 8,9% ao ano, porque os agentes das instituições financeiras projetam a inflação e a expectativa para a taxa básica de juros, além do fator conjuntura internacional. O que significa isso, Luciana? Trocando em miúdos, os especialistas já admitem a alta da inflação e o aumento da taxa da captação, ou seja, onde os bancos buscam aquilo que nos vendem, dinheiro. Preocupante, porque os que mais entendem do assunto e estão ligados 24 horas por dia nisso, admitem que o monstro da inflação já despertou e está agindo sem qualquer possibilidade de ser dominado por falácias. Não houve ação nem competência da parte dos especialistas do governo, e as consequências dessa falta de ação nós já estamos sofrendo. Portanto, preparem seus bolsos, queridos ouvintes. Economizem, controlem seus gastos e, em nenhuma hipótese, inventem dívidas. É hora de agir com inteligência e bloquear a tentação do consumismo. Esse é meu recado de hoje. Daqui a pouco eu volto com a série Crônicas de um Cidadão Comum. Agora é com você, Luciana. Vida News. Aliás, muito perigoso o consumismo, porque ele pode trazer como reflexo a inadimplência. 3h38, vamos agora às informações de Rogério Ataíde. O Marchand, lá de Londres, não, ele é de Paris, lá na França, isso mesmo. Ele foi contratado por Tereza Mata Pires, filha, vejam bem. Ele foi contratado pela Tereza Mata Pires, filha de Antônio Carlos Magalhães e mulher de César Mata Pires, dono da construtora OAS. Rompida com a família, Tereza afirmou à justiça desconfiar que a mãe e o irmão, sabe quem que é o irmão? É o empresário Antônio Carlos Magalhães Júnior. Possam ter escondido as telas, sabe Deus onde, né? As telas originais de Portinari, Guinardi, de Cavalcante, de Janira, e as substituindo por réplicas. Assim, o que acontece, Luciana? Veja como fazem falcatrua. Assim, eles venderiam as obras do mercado negro e a excluiriam da divisão do dinheiro oficial da família. É mais um capítulo da novela da herança de Antônio Carlos Magalhães, que emissoras de TV que ele tem. Ele tem emissoras de TV, tem rádio, tem jornal, tem construtora, tem fazenda, tem 3 herdeiros bastardos. Brasil, quem não age não é. Rogério Ataíde para o programa Vida News. Vida News. E ainda informações nacionais. Agora, Poliane Marques. A partir de agora, os trabalhadores domésticos vão ter direitos como jornada de trabalho de 8 horas diárias e 44 horas semanais, horas extras, FGTS obrigatório e seguro-desemprego. O Senado aprovou por unanimidade a PEC das domésticas. Parte das mudanças passará a valer imediatamente com a emenda constitucional, enquanto outras, como o FGTS e o salário família, dependem de regulamentação para se tornarem efetivas. Segundo o IBGE, existem mais de 6,5 milhões de trabalhadores domésticos no Brasil. Desse total, quase 93% são mulheres. Até hoje, os empregados tinham direito a apenas parte do que é garantido pela Constituição aos outros trabalhadores. Entre esses direitos estão o salário mínimo, o 13º, o repouso semanal remunerado, as férias e o aviso prévio. O senador Aécio Neves, do PSDB, afirmou que a aprovação da proposta é importante não só para os trabalhadores. De fato, nós damos um passo concreto para nos aproximarmos dos países desenvolvidos. Durante os debates, os parlamentares demonstraram preocupação com o possível aumento no número de demissões, já que muitos empregadores podem não conseguir pagar o que agora é lei. Mas a senadora Lídice da Mata, do PSB, assegurou que isso não deve acontecer. Desde o fim da escravidão neste país, que o argumento a cada direito conquistado do trabalhador brasileiro é sempre que vai gerar desemprego e que vai gerar o caos. A história, repetidamente,
tem desmentido aqueles que buscam atemorizar a opinião pública. O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, afirmou que a aprovação é um marco para a sociedade brasileira. Essa PEC é a PEC da igualdade, essa PEC é a PEC da inclusão. O Brasil está vivendo realmente hoje um grande dia. A promulgação da proposta será feita em uma sessão solene na próxima terça-feira. De Brasília, Poliane Marques. Vida News. E continuamos em Brasília, agora ao vivo, direto do Ministério da Saúde, com Vera Taídes. Vera, boa tarde. Como é que está o tempo em Brasília? Oi, Luciana. Hoje está um pouco frio, está chuvoso essa tarde. Está chuvoso também, assim como Curitiba, frio. Não está chovendo, mas o frio é muito aqui na cidade de Curitiba. E as informações de hoje? Hoje vamos falar sobre o SOS Emergência, que chegou aí no Hospital do Trabalhador. Vamos lá, então. Tá certo, obrigada. Boa tarde, ouvinte sintonizado na Rádio Vida. O SOS Emergência chega à sua cidade. O Hospital do Trabalhador foi incluído no Programa do SUS, Ministério da Saúde. Isso significa mais qualidade e rapidez nos atendimentos de urgência e emergência. Até 2014, os 40 maiores pronto-socorros brasileiros, em 26 estados e o Distrito Federal, serão acolhidos pelo SOS Emergência. Todos vão passar por mudanças essenciais para garantir um atendimento eficiente ao cidadão. O SOS Emergência integra a rede saúde toda hora, parceria do governo, estados e municípios, para resolver as principais necessidades desses grandes hospitais. Outros serviços de saúde fazem parte da rede saúde toda hora, como o SAMU 192, UPA 24 horas, salas de estabilização, serviços da atenção básica e melhor. Do Ministério da Saúde, Vera Taídes para a Rádio Vida. É com você, Luciana. Boa tarde. Boa tarde, Vera. Você ouviu então as informações direto do Ministério da Saúde com Vera Taídes. Portanto, o SOS Emergência chegou ao nosso Hospital do Trabalhador aqui na cidade de Curitiba. Vamos ainda no nosso Giro Nacional falar com Marina Amaral, direto de São Paulo. Marina. Neste domingo, muitos brasileiros vão comemorar a Páscoa. Os ovos de chocolate são tradicionais na data, mas muitos consumidores ainda não compraram suas guloseimas. E para esses atrasadinhos, a Proteste, Associação de Consumidores, ensina uma dica que pode garantir a diversão na Páscoa economizando no bolso. A coordenadora da instituição, Maria Inês Dulce, recomenda comprar barras de chocolate em vez de ovos. Trocar o ovo de Páscoa por tabletes de chocolate vai sair muito mais em conta, porque se você comprar várias barras, você vai fazer aí o seu preço, por exemplo. Se você pegar a quantidade de barras e relaciona ao peso desse produto e compara com os ovos de Páscoa, vai sair mais em conta. A pesquisa da Proteste já identificou que você pode comprar o chocolate em barra, que vai sair mais barato do que o tradicional ovo. Para muitos consumidores, essa troca entre ovos e barras de chocolate não é muito fácil. O mais difícil é convencer as crianças. Os pequenos consumidores, além do chocolate, estão interessados nos brinquedos. Atualmente, o mercado oferece várias opções de ovos de chocolate com brinquedo dentro. Maria Inês Dulce faz um alerta para os pais que decidirem por esse tipo de ovo. Verificar se esses brinquedos eles estão autorizados pelo Inmetro e que tipo de brinquedo está ali dentro e a faixa etária. Isso para evitar possíveis acidentes de consumo, que nós chamamos, né? Crianças menores entrarem em contato com esses brinquedos e ter aí pequenos acidentes. E para o consumidor que ainda vai às compras de Páscoa, lembre-se de pesquisar os preços. Em alguns casos, a diferença entre os valores chega a 100%. Na hora de escolher o produto, observe se ele está em local fresco e arejado. Confira também a data de validade e se não há furos ou amassados na embalagem. A Agência Rádio Web de São Paulo, Marina Amaral. E voltamos a Brasília, agora com Luiz Cláudio Campos. Em encontro agora de manhã com o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, pediu ao presidente da Câmara ajuda na tramitação do projeto da Lei Geral de Antenas, que foi aprovado em dezembro passado na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado e já está em tramitação na Câmara. O texto estabelece normas gerais para a instalação de infraestrutura de telecomunicações no país e é considerado fundamental para a implementação da tecnologia de quarta geração no Brasil.
De Brasília, Luiz Cláudio. Vida News. E agora algumas participações aqui ao vivo. A Iná Campagnoli está dizendo lá em Pontal do Paraná que o tempo está bom em Pontal. Está ótimo com o sol radiante, diz ela. Vamos para lá. Por favor, avisar o povo. Vamos sim. Olha, se eu tivesse de folga quinta e sexta-feira, eu já estava em Pontal do Paraná. Mas só vou para Pontal depois de sexta-feira, depois de apresentar o programa aqui. Daí vou com toda certeza. Demora um pouquinho. Vai demorar um pouquinho. 3h47. Entrevista. E na linha conosco está o superintendente do IBAMA, Jorge Calado, superintendente que vai conversar com a gente sobre o Porto de Paranaguá. Enfim, a novela acabou. Boa tarde, Jorge Calado. Boa tarde, Luciana. Boa tarde aos nossos ouvintes da Vida. Bom, o IBAMA então autorizou ambientalmente a dragagem do Porto de Paranaguá. É isso, superintendente? Sim, nesse momento foi emitida a licença prévia para questões da dragagem. E com essa licença, o Porto de Paranaguá está apto a fazer a licitação para a dragagem. Essa licença prévia, ela significa, superintendente, que pode haver ainda algum problema? Ou seja, ambientalmente pode acontecer de que seja necessário interditar aí essa dragagem, fazer com que ela não exista ou que ela não ocorra? Veja, antes de ser iniciada a dragagem, o Porto ainda deve obter a licença de instalação, que é uma segunda modalidade de licença ambiental. Para tanto, na licença prévia que foi emitida na data de ontem, existem inúmeras condicionantes que o Porto de Paranaguá deve cumprir antes de obter a segunda etapa da licença. Por exemplo? Por exemplo, o programa de comunicação social, um programa de compensação de atividade pesqueira, a questão do gerenciamento dos resíduos gerados pela obra, entre várias situações, né? Como a questão de limpeza do mangue, dos bosques, a própria recuperação de manguezais. São programas que deverão ser apresentados ainda pelo Porto de Paranaguá para obtenção da licença de instalação. E aí isso vai acontecer no momento que as máquinas, que as dragas começarem a funcionar. Então, isso tem um prazo para acontecer, superintendente? Veja, nós agora estamos aguardando, né, após essa licença emitida, que o Porto de Paranaguá proceda à licitação e já entre com o pedido da licença de instalação. O Porto cumprindo todos os quesitos que estão sendo solicitados, nós estimamos que esse prazo não venha a demorar muito. Agora, é importante que sempre, né, o empreendedor, nesse caso o Porto, venha cumprir as exigências que o IBAMA faz. Nós temos que levar em consideração que estamos numa área marítima, numa região portuária, ou seja, com fragilidades ambientais. Por isso as exigências são bastante específicas. Mas nós acreditamos que o Porto de Paranaguá, por meio da sua administração, vai cumprir esses quesitos todos para que possamos emitir já na sequência a licença de instalação. Até porque a dragagem já é necessária há bastante tempo, né, superintendente? Não tenha dúvida. Esse é um processo de modernização portuária, isso é importante, essa é uma meta do governo federal. E eu sempre digo a vocês que o licenciamento ambiental, alguns colocam que o licenciamento é um entrave para o crescimento. Eu digo a você que o licenciamento ambiental, ele qualifica o desenvolvimento. Acho que obra ambientalmente licenciada é uma obra legalizada e dentro de padrões de sustentabilidade. Isso com toda certeza. A gente acredita que tem que andar junto, né? Meio ambiente e desenvolvimento, sem dúvida nenhuma, precisam andar juntos. Nós estamos conversando com o superintendente do IBAMA, Jorge Calado. Bom, para finalizar, então, eu vou perguntar, já que a gente está falando de Paranaguá, vou perguntar ali do ladinho de Pontal do Paraná com relação à possibilidade do porto. Como é que está essa discussão hoje dentro do IBAMA? Veja, o Porto de Pontal recebeu recentemente a renovação da sua licença prévia. Porém, para que ele tenha a autorização para início das obras, teria que ter também a licença de instalação. Porém, o IBAMA condicionou a emissão dessa licença à questão das estradas que dão acesso a esse porto, ou seja, a duplicação viária de acesso a esse possível futuro porto. Porque não seria de forma alguma coerente o IBAMA autorizar, licenciar as obras de um novo porto sem que a malha viária estivesse adequada. Nós temos que considerar que a chegada e saída de um porto, principalmente com veículos pesados, deve ter uma estrutura viária adequada. Enquanto isso não for apresentado por parte do empreendedor, por parte do governo do Estado, o IBAMA não tem como emitir a licença de instalação para o Porto de Pontal. Por hora, tem a licença prévia, que já é um avanço. Sem dúvida nenhuma.
Aliás, obrigada por esse esclarecimento. É bom a gente saber em que pé que está essa situação, porque até agora as pessoas diziam que o entrave era o IBAMA e o IAP. Na realidade, o entrave maior seria a falta de um planejamento de malha viária ali para a região. É isso? Não tenha dúvida, porque embora acabamos falando da licença ambiental, isso sempre remete ao IBAMA ou IAP, mas dentro de um processo de licença ambiental existem os estudos econômicos e sociais, que são considerados de uma forma bastante relevante. Então, além do componente ambiental, existem essas análises também. Então, muitas vezes, o licenciamento tem um caráter até mais social do que ambiental. Isso nós temos que ficar atentos. Obrigada, Jorge Calado, pela sua entrevista e participação com a gente. Um grande abraço, boa tarde. Obrigado, boa tarde e agradeço a oportunidade. Nós conversamos com o Jorge Calado, ele que é superintendente do IBAMA, fazendo então esses esclarecimentos para a gente aqui. Neste momento, 3h52. Crônicas. Agora você ouve Crônicas de um Cidadão Comum, com Celso Brasil. Olá, amigos. Petrobras, o orgulho que virou pesadelo. A Petrobras comprou 50% da refinaria de Pasadena, em Houston, em 2006 por 360 milhões de dólares. Depois de um show de incompetência administrativa, para não afirmar que foi uma maracutaia, a Astra, que possuía os 50% do capital da refinaria, no fim de julho de 2012, a petrolífera comprou de sua ex-sócia, a Astra, os outros 50% por 820 milhões de dólares. Desta forma, a Petrobras desembolsou quase 1,2 bilhão de dólares pela refinaria, uma transação extremamente estranha e inexplicavelmente onerosa. Mas sobre isso falarei com mais detalhes noutra ocasião. Depois de tantos escândalos e negócios muito duvidosos que o Supremo promete investigar, surgiu um tal de plano de desinvestimento. Acreditam nisso? Desinvestimento. A Petrobras anunciou que a maioria dos ativos devem ser vendidos ainda em 2013. Ela pretende vender refinarias na Argentina e no Japão, assim como blocos no Golfo do México e na Tanzânia. Investimentos em novas refinarias no Brasil foram reduzidos em 12,6 bilhões de dólares no novo plano de negócios da estatal. A Petrobras já tem um comprador para a refinaria de Okinawa, no Japão. A operação chegou a avançar, mas teve que ser suspensa porque a licença de funcionamento da unidade estava vencida. Ela, que era referência em administração e crescimento. O que nunca aconteceu na história da Petrobras, agora é uma coisa corriqueira. Há poucos dias, na Argentina, teve a produção de uma de suas refinarias paralisada, por ordem daquele governo, pelo mesmo problema. Várias irregularidades, inclusive na licença de funcionamento. Um verdadeiro certificado de incompetência e abandono. Nós comprávamos e investíamos. Hoje estamos vendendo refinarias e reduzindo investimentos, perdendo produtividade e, consequentemente, competitividade. A Petrobras perdeu o primeiro lugar e está quebrando, mergulhou numa grave crise. Onde está todo aquele dinheiro desta gigante? Em paraísos fiscais, na conta de alguns corruptos? E o maior estelionato praticado contra os trabalhadores num país administrado, se é que podemos chamar isso de administração, por um partido que se dizia do trabalhador. Falo da abertura e incentivo para trabalhadores aplicarem fundos nas ações mais seguras do mercado, ações da Petrobras. Hoje, esses crédulos investidores choram porque estão vendo o seu dinheiro se esvair na dança irresponsável da falta de gestão e, por que não dizer, no abandono e indiferença diante de um dos maiores patrimônios nacionais. Só no Brasil é que se consegue fazer uma petrolífera dar prejuízo. Ninguém acreditaria se aventássemos essa hipótese há alguns anos atrás, mais precisamente há 10 anos. E Hugo Chávez morreu sem pagar um centavo dos 8,3 bilhões de dólares prometidos a Lula para a construção da refinaria Abreu e Lima. Isso desde 2005. Mas deixa pra lá, afinal Chávez era um grande amigo. Do Lula, é claro. O que estão fazendo com o nosso país? Será que não caberia um processo coletivo contra o desgoverno atual por perdas e danos? Afinal, nossos trabalhadores foram traídos. E agora estão amargando perdas que jamais poderíamos admitir ocorrer um dia. Todo o povo brasileiro foi traído. Esta conta será paga. E quem pagará? Sem pânico. Chega de problemas. Vamos à solução. Afinal, o povo brasileiro é muito bonzinho. Coloca aí na nossa conta. Nós pagamos. E será em várias e suaves parcelas. Ou seja, abastecendo nos postos de combustíveis. Lógico, sabemos que isso vai refletir diretamente na inflação já existente. Entendemos isso também, ok? Pronto. Para o governo está resolvida mais uma questão. E não se fala mais nisso. O melhor seria estatizarmos a Petrobras, fazendo o PT devolvê-la para o Brasil. Até a próxima.
Crônicas de um Cidadão Comum, com Celso Brasil. Vida News. Esportes. E vamos às informações do esporte, hoje começando com o Atlético Paranaense, Ciro Júnior. Então vamos lá começar com o Atlético. Hoje o Atlético tenta dar uma continuidade à boa fase que vive passando no Campeonato Paranaense. Já está 6 rodadas invictas. Então enfrenta o Paranavaí às 8h30 da noite no Valdemiro Wagner. Vencendo o Vermelhinho, o Atlético ainda tem chance de terminar essa rodada em primeiro lugar. Mas para isso precisa que o Londrina perca para o Cianorte em Ponta Grossa. Só lembrando que o Tubarão tem 15 pontos e o Atlético Paranaense tem 13. O time já está praticamente escalado, com o Santos no gol. Renato, que é um volante improvisado, né, na ala direita por causa da ascensão do Léo para o time titular. A ascensão que nos assustou, mas tudo bem. Exatamente. Se tivesse um lateral direito reserva no time, não tem? Não tem, quer dizer, já imaginou? Volante, né? Ter que improvisar, tirar de uma função e colocar em outra, porque a gente não tem. Planejamento é tudo, né? Planejamento, então, a palavra de ordem. Exatamente. Então o Renato na ala direita, Ervin, Rafael Zucchi e o Heracles, Elivelton ou Manteiga, Hernani, Zezinho e Marcos Guilherme. Marcos Guilherme ganhou a posição, o menino de 17 anos está jogando muito realmente. O Crislan e o Douglas Coutinho. Lembrando que acabou de começar também o jogo do Atlético e Danúbio e Montevidéu, o time principal do Atlético, né? O Danúbio é o segundo colocado no campeonato uruguaio e será despedida do ídolo recente, o maior ídolo recente do clube, o atacante Diego Perrone. A previsão lá é de casa cheia para o jogo do Atlético hoje. E você sabe que eu acredito mais quando o Atlético joga com times de fora do que quando ele joga com times daqui? A Marbella Cup que eu diga, né? É verdade, a Marbella Cup que eu diga. Exatamente. Eu acho que lá vai dar certo. 1-0. Vocês sabem quem que é o técnico do time adversário? Qual que é o adversário? O Danúbio. O Danúbio. Sabe quem que é o técnico? Não. Juan Ramon Carrasco. É mesmo? Olha o homem das carrascadas, famoso aqui no Atlético. Né? Nossa, famosíssimo. Por falar em jogos do campeonato, Londrina e Cianorte estão jogando nesse momento, tá 0-0, jogo em andamento. Isso, no Germano Krieger até. Para a partida do Atlético no Paranaense, vocês têm palpites? Eu tenho Léo. sim. Léo, vai você primeiro, Ciro. Vamos lá, então. Eu acredito num placar 2-0 para o Atlético. 2-0 para o Atlético. 2-1 para o Atlético. 2-1 para o Atlético. Daí não vale apostar que vai ter gol do Felipe Coutinho, daí, né? Não pode. Desculpa, do Douglas Coutinho. Felipe tá na... Ele sempre faz um gol, né? Então... Olha, eu gostaria de apostar no 2-0, não posso, vou apostar então no 3-1. Vamos ver o que dá. Vamos ver o que acontece. Coritiba, Léo. Coritiba enfrenta o Nacional de Rolândia, né? Um jogo dos extremos. O Nacional de Rolândia tem apenas 1 ponto nesse campeonato paranaense todo. Se perder pro Coritiba hoje, está rebaixado já. Já está na Série B do Campeonato Paranaense, na série Prata do Campeonato Paranaense no ano de 2014. O Coritiba que não conta com o Rafinha e o Pereira, que a gente já trouxe essas informações ontem, o Alex também. O Alex vai ser poupado. O Coritiba tem um aparelho, Luciano, que identifica as substâncias que tem no sangue dos jogadores. E algumas substâncias dessa, o pessoal da fisiologia tem um estudo bacana dentro do meio médico, algumas substâncias podem causar lesão nos jogadores. E uma dessas substâncias foi detectada no Alex. Então, para evitar que ele tenha aí esse desgaste, ele vai ser poupado nessa partida contra o Nacional. O Coritiba é um dos poucos times do Brasil, clubes do Brasil, que possuem esse equipamento dentro de casa para poder realizar esse tipo de exame. Então, facilita bastante o trabalho de todo mundo. É um lance bem legal, uma coisa bem interessante, porque evita, né, que o jogador acabe se lesionando e tendo aí o prejuízo do clube e o atleta também. Então o Coritiba faz essa prevenção com o Alex na noite de hoje. Vamos falar aqui os relacionados para essa partida. Os goleiros Vaná e Vanderlei. Os zagueiros Chico Escudeiro, Leandro Almeida e Lucas Claro. Os laterais Eltinho, Patrick e Vitor Ferraz. Volantes Gil, Sérgio Manuel e William Farias. Os meias Lincoln, Luizinho, Rafael Silva, Robinho e Zé Rafael. Os atacantes Arthur e Júlio César. O Luizinho tá pintando pela primeira vez no Coritiba, aí sendo relacionado para uma partida. Esse garoto, ele foi formado nas categorias de base do Coxa, subiu esse ano aí para o time principal e tá tendo sua primeira oportunidade, provavelmente que comece no banco de reservas. Ele é de 1992, é um meio campista, tem 62 quilos e 1,66 m. Coritiba tem tudo para vencer essa partida hoje. Tudo para vencer essa partida, mas futebol é futebol e o
principal. Curitiba é o Curitiba, né? Tudo pode acontecer. Você tá querendo dizer tudo pode depois acontecer. Do jogo com o Paraná, você ficou com o pezinho atrás, é isso, tudo Léo? Pode acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Tendo essa pressão pra cima do time do Nacional, se bem que é muito difícil o Nacional de Rolândia se safar, tem que ganhar todas as partidas, ainda fazer um grande saldo de gols até o fim do campeonato. Então, é uma missão quase que impossível pro time do Nacional de Rolândia se safar desse rebaixamento. Palpite, Coritiba 3-0 nessa noite. 3-0. Ciro, palpite pro Coxa. Coritiba 2-0. 2-0. Eu vou apostar aqui no 3-1 hoje, então. Paraná Clube, Ciro. O Paraná Clube teve um dia agitado fora de campo, né? Ontem o TJD apenas multou o Paraná Clube em R$4 mil por causa daqueles incidentes que todo mundo lembra na partida contra o J. Malucelli, ainda no primeiro turno. O Alex Brasil, gerente de futebol, foi afastado por 105 dias. Rubens Bolin, que é o presidente, e o Paulo César Silva, o vice, apenas 15 dias de suspensão cada um. E resolveram, então, fechar a Vila Capanema. A Vila Capanema só volta a receber jogos após a Copa das Confederações, só apenas em julho, né? Por causa do gramado. O gramado realmente estava sem condições. Lamentável. A gente que assistiu o jogo, o último do Paraná, a gente achou aquilo absurdo, né? Exatamente. Tem como, em vez de ficar replantando gramas, eu acho que eles fizeram certo. Vão tirar todo o gramado, colocar um novo, fazer um tapete. Mas vão colocar aquela grama boa ou aquela grama de jardim, aquela folha gorda que já tinha? Tem que fazer uma grama boa, né? Acredito que eles vão fazer uma grama boa, né? Paraná Clube grande. É digno aí de um gramado legal, uma esmeralda, um negócio uma relva verde bonita, né? Fininha, legal, bacana, bem aparada. Até porque eu acredito que o Atlético Paranaense vai precisar usar a Vila Capanema no Campeonato Brasileiro. Portanto, paranistas, por favor, ajeitem a Vila. Vai ter um cheque calção antes ou não? Não tem problema nenhum, o Atlético paga, não é ele que está devendo para os jogadores. Então, o Paraná Clube está tentando então a liberação, ainda não conseguiu a liberação da Vila Olímpica. Caso não consiga a liberação para os próximos jogos, para os próximos dias, será usado o Eco Estádio Janguito Malucelli. E nesse período de fechado o gramado entre 90 a 120 dias, dependendo, até o vice-presidente comentou, depende do clima. Se depender do clima, então você 120 dias, né? Que o clima de Curitiba não é fácil. E previsão para os próximos 90 dias, o Paraná tem como mandante 2 jogos no retorno, que é o J. Malucelli e Cianorte, uma partida pela Copa do Brasil, que é o São Bernardo, e 3 jogos pela Série B, que é o São Caetano, Figueirense e o Asa de Alagoas. Ou seja, o Paraná Clube ou consegue liberação com o Corpo de Bombeiros, lá com a Polícia Militar da Vila Olímpica do Boqueirão, ou vai jogar para a alegria do João Malucelli no Eco Estádio. Já imaginou? O João Malucelli, empresário, vai ficar contente. Ele tá contente. Já o Atlético Paranaense jogando lá. E agora o Paraná Clube, só vamos ter que cuidar agora com os dias de jogos para não cruzar. É que ele precisa, né? Tem que dar uma ajuda para ele. Apesar que o Paraná está na 2ª divisão do Brasileiro, vai ser mais tranquilo. Exatamente. Tá precisando de uma graninha, Joel, né? Tá difícil. Essa foi uma boa piada. Vai ver se ele monta um carrinho de cachorro-quente para dar uma ajudada. E só lembrando, então, que o Paraná Clube só joga amanhã contra o Operário, justamente no Eco Estádio. Bom, 4h04, você conferiu já as informações do esporte aqui no Vida News. Vida News. E rapidamente, mais 2 informações. Os 2 acusados de matar o professor de História, Tiago Gustavo Crosati Machado, em setembro de 2011, foram condenados por homicídio duplamente qualificado em Maringá. O júri popular, que durou cerca de 19 horas, terminou na madrugada de hoje. O julgamento condenou Luciano Ramalho de Lima e Vinícius Alves da Silva a 17 anos e 15 anos de prisão. Eles aguardam julgamento presos há mais de um ano na Casa de Custódia de Maringá. E a última informação, a agência Palácio Avenida do HSBC, no calçadão da 15, foi fechada hoje pelo Sindicato dos Bancários de Curitiba e região metropolitana. Segundo o sindicato, a porta de segurança parou de funcionar. No início do expediente bancário, os clientes eram liberados para entrar na agência após revista com detectores de metal feitas pelos próprios vigilantes. Aí não dá, né? Tem que parar mesmo, né? Tem que parar, não tem outro jeito. Dessa vez não foi por salário. E o HSBC tem que pôr a mão na consciência também, né? Cuidar dos seus funcionários e cuidar dos seus clientes. Principalmente, né? Aliás, dos dois, tanto os clientes quanto os funcionários são fundamentais para o bom andamento do banco. Fila danada nesse banco, né? Que não anda, não vai. Tem um caixa só para atender 50 pessoas, precisa dar uma... aliás, quando era Bamerindos era... Só do HSBC, né? Mas aliás, deixa eu só dizer, quando era Bamerindos era tão melhor, né? Ah, sim, com toda certeza. Era um banco totalmente paranaense. Enfim, tem suas coisas a privatização. 4h05. Voadora do dia.
E para não dar voadora hoje em nenhuma administração, em nenhum deputado, eu quero dar voadora na patrola. Ah, tá. Na patrola fujona, aquela que não quis trabalhar no feriado lá em Pontal do Paraná. O que você acha, Léo? Essa patrola tá merecendo? Ó, tem que ver quem que colocou ela lá, né? Aí que tá. Eu não quis dar voadora no responsável. Ela não anda sozinha que, também. Segundo José Augusto Rodrigues, pode ser exonerado nas próximas horas. Vamos esperar para ver. Eu não vou dar nele, coitadinha. Não. Vamos dar na patrola. A culpada foi ela, afinal é fujona. Patrola fujona de Pontal, a voadora é sua. 4:06. Vida News. Crônicas. É uma luta interminável nossa vida, né? Com o tal do ser feliz. Todo mundo diz: você é feliz? Ah, eu não, problema, e conta. O namorado largou, o marido largou, e conta, namorado, um monte de bronca e problema. Mas será que ser feliz não é também administrar as nossas próprias infelicidades? Ter dinheiro, poder, riqueza, muita saúde e sombra e água fresca, será que isso é ser feliz? Vemos todas as mensagens, quase em todos os lugares, redes sociais, redes de descanso, famílias trabalhando e em busca do tal ser feliz. Mas o que é ser feliz? Bom, creio eu que, em primeiro lugar, devemos perguntar o que é a felicidade. Onde está a felicidade? Ser feliz tem algum preço? Se compra felicidade, quando será que custa? Olho no espelho e vejo um ser humano. É interessante. A gente nem se olha no espelho, né? Só para pentear, fazer a barba e correr. Vejo alguém que não sabe se é ou não é feliz. Será que não temos que parar e perguntar: eu sou feliz? Lá dentro dele, lá na consciência, retorna um eco da pergunta: sou feliz? Olho de novo para o espelho. Olho nos meus olhos, no meu nariz, na minha boca, no meu formato que Deus me fez. Olho nas pupilas dos meus olhos, lá no fundo delas, e parece que ela cresce e diminui ao mesmo tempo. Parece que quer dizer alguma coisa para mim, mas faz a pergunta: sou feliz? Eu olho de novo, insiste na pergunta, só que a resposta que fez eco da primeira não o faz novamente. Fica num profundo, imenso deserto do silêncio. Meu Deus, que silêncio é esse, tão profundo quanto as profundezas do mar, do oceano. Mas nesse silêncio ele continua olhando, ainda profundamente para si mesmo nesse tal espelho. Segue firme olhando nos olhos, não escuta nada, apenas um silêncio assustador dentro dele. De repente, aquele silêncio lhe encanta, lhe arrebata, ele seduz. E sem mais e sem menos ele sente um bem-estar tão grande, mas tão grande que vai chegando numa conclusão meio que assustadora, meio que cósmica, mas ainda continua nesse profundo silêncio. E nesse profundo silêncio acaba enxergando os olhos da consciência, os olhos da alma. E esses olhos, olhando nos olhos, encontram um tesouro dentro dele mesmo. E nesse momento o eu inferior encontra-se com o eu superior. Como se fosse uma metamorfose humana e espiritual, que se transforma numa pessoa eu. E Deus, nesse profundo e singelo silêncio, lá no fundo da consciência plena, o silêncio acaba falando. Sim, eu sou feliz. Aconteça o que acontecer, eu sou feliz, pois tenho mais do que mereço. E vamos que vamos, minha gente. Terminou o programa, tá terminando, né? É o programa Vida News, está chegando ao seu fim. Boa tarde, minha amiga Luciana Pombo. Boa tarde, toda a equipe da Vida News.
Boa tarde, Curitiba. Boa tarde, meu querido Paraná. Boa tarde, Brasil. Vida News. 4h11. Boa tarde, Rogério Ataíde. E a Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos e o Tribunal de Justiça do Paraná vão divulgar hoje, daqui a pouquinho, às 5 da tarde, os resultados do mutirão carcerário realizado no Centro Estadual de Educação Básica de Jovens e Adultos, aqui em Piraquara, na região metropolitana de Curitiba. Quase 2.000 processos de benefícios prisionais foram analisados pelo Poder Judiciário durante uma semana. E a CBF anunciou agora há pouco que a seleção brasileira será convocada na próxima terça-feira para o amistoso com a Bolívia. O jogo vai ser disputado no dia 6 de abril, às 4h da tarde. E diz que essa é a última partida pela seleção do Marcelo Moreno, que é atacante lá do Grêmio, foi colocado na geladeira no Grêmio. Diz que ele chorou nessa última partida que teve com a Argentina. Ninguém explicou o que aconteceu. Diz que ele nunca mais quer vestir a camiseta do time da seleção da Bolívia. Bom, talvez louco, isso acabe sendo vindo a público nos próximos dias. Ele é meio loucão, inclusive, né? O Moreno comentou também que com o Luxemburgo ele também não joga mais. O cara é meio louco. Que coisa. Maluco. Xingou o Palmeiras, enfim. Vamos ver como é que vai ser essa partida, então, no próximo dia 6 de abril. E vamos terminar, Léo? Boa tarde. Você segue até as 5 da tarde, mas o Vida News termina aqui. Ciro Júnior, boa tarde. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os nossos queridos ouvintes. Um grande abraço a todos vocês e até amanhã às 3h da tarde, se Deus quiser. O parceiro a seguir apoia culturalmente a programação da Vida FM Sat. Fundação Exclusiva Educativa 92.9.